Boa noite, sejam muito bem-vindos à Hora da Coruja dessa terça-feira. Hoje nós vamos conversar sobre os justiceiros e os direitos humanos. Vocês devem ter acompanhado tudo que está acontecendo sobre isso, com aquele moço que foi preso, foi acorrentado pelo pescoço a um poste na praia do Botafogo, no Rio de Janeiro. Vou pedir para o Fábio, inclusive, colocar a foto dele. É um jovem de 15 anos que foi denunciado por algumas pessoas como sendo um moço que fazia pequenos furtos ali na região. Ele foi acorrentado pelo pescoço e depois deixaram ele nu e exposto ali na rua. Não chamaram polícia, não fizeram, quer dizer, bateram, cortaram um pedaço da orelha dele também, mas justiça pelas próprias mãos. Então é isso que a gente vai conversar hoje. Eu estou aqui comigo o Andrei Venturini. Boa noite, Andrei, tudo bem? Boa noite, Fran, boa noite, Paulo. Agradeço mais uma vez o convite. Está aqui no Hora da Coruja. A gente estava com saudade. A Andrei não tinha vindo conhecer a casa nova aqui do Hora da Coruja, pois não é, Paulo? Né? É verdade. O bom filho a casa torna. Isso mesmo, muito bom. Eu quero começar a nossa conversa de hoje com uma... tem muita coisa para a gente falar. A polêmica em si, né, o que aconteceu, o fato do que aconteceu em si, quer dizer, o que é esse grupo dos justiceiros, o que eles estão fazendo, quer dizer, o que a filosofia tem a dizer sobre isso, né, toda a questão, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre Hobbes, também sobre os comentários que foram gerados sobre isso, ou seja, as pessoas que estão apoiando os justiceiros e as pessoas que estão contra, que são a favor dos direitos humanos. Certo? Mas, para começar, eu quero colocar um vídeo, que é uma pergunta de um amigo nosso, o Vitor Lima, lá de Seropédica, do Rio de Janeiro, que é aluno do Paulo. O Vitor fez uma pergunta para a Hora da Coruja, vamos assistir. Paulo, Fran, eu queria que vocês analisassem a conexão que tem desse caso da Sherazade com a lei do talião. Muita gente diz que ela incentiva a lei do talião no discurso dela, mas me parece que a lei do talião, ao contrário da nossa leitura mais comum, ela já tem algum grau de civilidade, ou seja, ela já não é a mera vingança pessoal, porque a lei do talião diz olho por olho, dente por dente. Portanto, há uma equivalência entre crime e pena. Se o crime é X, a pena também tem que ser X. Há uma equivalência aí. Portanto, ela já é uma tentativa de sair da barbárie, da mera vingança privada, que é, se alguém me causou dano, eu não vou causar um dano igual. Eu, na vingança privada, no furor que eu sou tomado, eu vou com uma represália 1000 vezes maior a quem me causou o dano. Me parece que o que a Sherazade estava falando é vingança privada e não lei do talião. Queria que vocês comentassem um pouco a respeito disso. Obrigado. Bom, chegou a acompanhar, né, Andrei, o comentário da Sherazade? Sim, cheguei a acompanhar. E, na verdade, primeiro pensar um pouquinho o que o Vitor destaca, e com muita propriedade. De alguma forma, a lei do talião, você tem um princípio de civilidade ali, certo? Tem um princípio de civilidade. É claro que o moderno, quando olha esse princípio de civilidade, talvez possa olhar esse princípio dentro de uma ideia de barbárie, alguma coisa que se aproxima à barbárie, mas de fato não é, tá certo? É claro que hoje o que nós vemos, eu acho que isso é muito claro, e aí nesse sentido há essa aproximação desses justiceiros com a lei de talião, é justamente a ideia de que as pessoas parecem que elas estão sem uma munição pública para que, de fato, a justiça seja feita. O problema é que essas pessoas se apropriam da justiça de forma privada, e aí isso tem consequências gritantes para a sociedade. Por quê? Se em um primeiro momento nós vemos homens matando, em um segundo momento, aqueles que veem os homens matando serão mortos. Então, a sociedade tem que tomar um cuidado, porque o justiceiro ele pode se voltar contra aquele que de alguma forma apoia esse tipo de coisa. Mas esse apoio, mais uma vez eu enfatizo, de alguma forma é uma espécie de descrédito que o cidadão tem em relação aos meios de contenção da violência.
Você sabe que o nome justiceiro eu acho até errado. Eu acho que o nome deve ser vingador. Assim. As pessoas são vingadores, elas não estão querendo colocar como a justiça a pessoa, como essa questão que a gente fala da lei do talhão, que é olho por olho, quer dizer, pegou um olho, troca por um olho, devolvo um olho. Não, eles querem fazer, como por exemplo, essa cena do moço, ele tem 15 anos, esse jovem que foi acorrentado. Ela é chocante porque ela lembra muito a época da escravidão, né? Por que tiveram que deixar o moço nu? Fazer a humilhação, né? Fazer a humilhação. Fazer a humilhação. Se é uma justiça, se ele estava roubando e é uma justiça, quer dizer, teria outras formas de se cobrar isso dele. Por quê, né? Por que deixar ele nu, exposto ali daquela forma? Ele tem 15 anos, portanto ele é menor, de maneira nenhuma ele poderia ser tratado daquela maneira. Mas enfim, eu tenho uma pequena discordância aí com o Andrei, então não sei se é discordância, vamos ver se é. Eu acho que, pelo que eu entendo, eu acho que no caso da pergunta do Vitor, eu penso que ele se remete diretamente já ao episódio comentado, e comentado pela âncora do SBT. Por quê? Porque ela foi aqui abertamente, né, digamos assim, foi a mais próxima do apoio a esse tipo de atitude, ou seja, a dos justiceiros ou vingadores. Eu não me lembro, no jornalismo conservador, de ninguém ter feito isso até hoje, né? Num jornal, né? Já vi em programas de sensacionalismo, mas eu não me lembro do Boris Kazoy, que é um jornalista conservador, na época áurea dele, ter feito isso. Mesmo no programa sensacionalismo, como por exemplo, a gente pegar o exemplo do programa do Datena. Também não é o caso. Não vi se ele comentou esse caso, ele provavelmente comentou, mas o que eu sei que é o do Datena é o quê? Assim, você acha que ele merece pena de morte ou não? Mas a pena de morte, não estou falando que tem que se vingar, quer dizer, ainda então, assim ele... Eu penso eu penso que o problema dela, né, o problema com a âncora do SBT, me parece ser o problema dela não compreender não só a função do jornalismo, né? Acho que ela não compreende isso, mas eu acho que ela não compreende é que essa atitude contra o garoto, e aí é que eu acho que eu discordo um pouco do Andrei, não é uma atitude da população que se vê sem justiça. Não é. Não é. Por quê? Porque nós conhecemos situações onde está havendo justiça, onde a polícia está presente, onde não há pobreza e há a entrada da máfia, há a entrada do justiceiro, a entrada do vingador. Nós conhecemos sociedades, por Nova York, nós conhecemos aqui... a máfia italiana ficou muito conhecida. Não é necessário o Estado se ausentar para grupos que não representam a lei, não podem representar, são grupos de bandidos, que é o justiceiro nada mais é que um bandido, ele é um fora da lei. Ele é um fora da lei. Ele não é que ele quer fazer justiça com as próprias mãos, ele está fazendo uma agressão. O monopólio da justiça é do Estado, é da polícia. Ele não, ninguém, é por isso que eu disse que eles não podem ser chamados de justiceiros. Não são justiceiros, não são justiceiros. São vingadores. Né? Primeiro porque o roubo não foi feito contra ele. Né? Ele está atuando em benefício da sociedade. O roubo não foi feito contra o justiceiro. Ele está entrando no meio de uma situação. Ele está comandando um bairro, ele está comandando um local. Quem pediu para ele fazer isso? Ninguém pediu. Depois que ele fez, então aí aplaudiram. Não pode. Tá? Por quê? Porque se você colocar aí, se o lugar fosse rico, se tivesse dinheiro, se tivesse o serviço público funcionando, se tivesse o Estado, ainda assim haveriam esses grupos. E a gente conhece muito lugar que há. Por quê? Porque a questão não é da falta de policiamento ou da falta de governo. A questão é que, uma vez tendo possibilidade de ficar gente desempregada pensando em vingança, aparece. Então, isso é uma organização criminosa. Isso é uma organização criminosa. Se amanhã ou depois eu botar a polícia lá, essa organização vai competir com a polícia. Ela não vai querer sair. Porque ela já está sobrevivendo ali desta atividade.
né? O Fantástico entrevistou o garoto ontem pertencente a essa atividade. Sim. Ele deu uma entrevista clara de que ele é profissional do ramo, né? Nós fizemos e se precisar vamos voltar. Ora, se precisar como? Na verdade ele já está anunciando, né? É como um grupo de segurança privado do bairro. Um grupo de segurança. Porém armado e que não segue as leis. Não, aí que tá. Aí que eu não estou conseguindo me explicar. Não é um grupo de segurança privado. Um grupo de segurança privado você contrata. Uhum. A máfia você não contrata a máfia. Ela vem e te dá proteção antes de você contratar. Depois ela fala que vai tirar a proteção. De quem? Dela própria. Dela própria. Ela é aquele cara que chega e fala assim, olha, eu posso olhar teu carro? Por que você fala pode? Porque se você não falar não pode, ele mesmo quebra o teu carro. Lógico. Então é isso que eles estão fazendo. E aí é por isso que a jornalista está errada, porque ela não pode dizer que a sociedade clama por justiça, a polícia não aparece, então a sociedade faz justiça com as próprias mãos. Não é justiça com as próprias mãos. Isso não é lei de Italião. Eu sei o que isso é é a barbárie. Eu tenho um bom exemplo. Justiça com as próprias mãos seria quando tem um caso de uma pessoa assassinou a outra, por exemplo, quando os dois a família dessa pessoa que foi morta e o assassino se encontram na delegacia, essa família tenta bater no cara, então ela tenta fazer justiça com as próprias mãos. Não, justiça com as próprias mãos seria nesse caso. Justiça com as próprias mãos é o seguinte, nós estamos na rua, uma pessoa assalta a sua bolsa. Né? Eu, ao invés de chamar a polícia, eu grito, pega ladrão e nós linchamos a pessoa na rua. Isso é justiça com as próprias mãos. Exato. Isso que está aí é muito pior e muito mais perigoso. Por quê? Porque é o sujeito oferecendo o serviço que ninguém pediu e fazendo o serviço que ninguém pediu. Para depois do quê? Para depois ele tirar o serviço e dizer, olha, agora vai acontecer a matança. O bandido vai te pegar. Cadê o bandido? É ele mesmo. É ele mesmo. Ele é o flanelinha que pediu para olhar o teu carro e você não deixou. Entendeu? Eu entendo o que o Paulo está dizendo e assim, se eu bem entendi o que você está dizendo, Paulo, na verdade o que você está querendo mostrar é que de alguma forma estes grupos, trata-se de grupos relativamente organizados. Então a gente poderia até pensar em termos de grupos de extermínio, tá certo? Então eu acho que é isso que você está dizendo. Uma volta sim do Esquadrão da Morte. Sim, do grupo de extermínio, o Esquadrão da Morte, coisa que na ditadura militar era muito forte. Agora, quando eu fazia referência a uma população que muitas vezes se vê refém do crime. Sim, entendi. Né? Então, quem apoia. É nesse sentido, então, a hermenêutica que a população faz de um tipo de acontecimento como esse, apoiado muitas vezes por uma pimenta, vamos jogar, que um repórter joga, é justamente de apoio a estes grupos, né? De apoio a esses grupos. Então, isso é um problema em termos de hermenêutica. Então, eu vejo um grupo que vai lá, extermina e de alguma forma faz justiça de forma privada. E aí você tem um elemento da imprensa que apoia isso e muita gente assistindo. Se eu estou de longe... Está de longe, então... Se eu estou de longe... Diz o repórter também está falando, então acompanha e apoia esse tipo de coisa. Agora, se eu estou lá na comunidade, eu descubro rapidamente que não é isso. Porque rapidamente o cara bate na minha porta e fala assim, olha, nós vamos tirar a proteção, tá? Então, deixa eu te contar uma coisa. Entendeu? Né? Então, aí é o outro lado, é quem está próximo e quem está longe. Agora eu entendi, né? Entendeu? Você tá falando... E aí eu também estou pensando... A pergunta do Vitor dá possibilidade para as duas coisas, né? E pensando também, além desses dois fatos que muito bem foi colocado, existem estatísticas de pessoas que são linchadas, né? Justamente porque descobriram, sabem quem é naquela comunidade. Quem é da milícia. Quem é o fulano que está estuprando, que está roubando. Ou suspeito de. E aí, ou suspeito, e a população de alguma forma avisa a polícia. E aí é nesse sentido que muitas vezes, em algumas regiões, há uma falência. Isso não justifica. Mas o que você vê é que as pessoas se reúnem, massacram a pessoa, né? E ninguém foi culpado. O problema, na verdade, não foi ninguém. Então, o problema é que isso, de alguma forma, é uma espécie de figura
da irracionalidade animal. Ou seja, em termos filosóficos, o que nós podemos dizer, Fran, você falou como podemos pensar isso filosoficamente, de alguma maneira, o contrato social foi quebrado. Então, de alguma forma, é uma sociedade, não inteira, mas é uma região que está totalmente mergulhada na barbárie. A gente pensar que o Hobbes diz que a gente vivia nessa barbárie, a gente resolveu fazer um contrato social e delegar a justiça ao Estado para que ele resolva isso, para que a gente não tenha mais que viver, né, nessa barbárie e fazer esse tipo de coisa. Sim, mas ele diz que, por exemplo, o contrato... não estou feliz. A pessoa fala assim, então, não estou feliz com a segurança que recebo do Estado. O Hobbes diz que você não está feliz, pode quebrar o contrato, mas quebrar o contrato não significa você ser um justiceiro e sair na rua matando as pessoas. Significa quebrar o contrato com quem está ali. Quer dizer, fazer um novo tipo de contrato, talvez com outra pessoa, mudar as regras do contrato. Né? Ou talvez não morar mais sobre as dependências daquele contrato. Exato. Na verdade, assim, civilizar, estar em sociedade, é justamente aceitar o contrato. É claro que existem alguns pontos que a gente sofre com isso. Então, por exemplo, é claro que quando você fala de civilização, de alguma forma, a sua liberdade total ela é subtraída. É impossível falar de uma sociedade absolutamente livre. Sim. Assim como, e a gente pode pensar o Freud, por exemplo, quando ele trabalha no mal-estar da civilização, é impossível de falar de uma sociedade absolutamente civilizada, ou que seja civilizada, e que as pessoas sejam totalmente felizes. O Freud vai dizer, olha, a civilização causa neurose. Sim. Então, há ganhos e há perdas. Agora, quando falamos de violência, é preciso pensar que, teoricamente, é necessário um Estado que dê conta do recado. Vamos pensar, por exemplo, rapidamente, Paulo, só para concluir, Nova York. Nova York, na década de 80, 90, quem ia para lá dizia que era uma cidade totalmente entregue às gangues. É o que o Paulo estava dizendo, as gangues. Ou seja, a violência, os justiceiros organizados. Hoje, Nova York é a cidade que tem o 7º exército no mundo, e tem regiões que as pessoas ficavam totalmente tomadas pelas drogas. Hoje as pessoas ficam durante a noite conversando, tocando violão, andando de skate, bicicleta. Só que é o seguinte, isso não significa que a máfia foi embora. Não, sim. É esse que eu quero chegar. Mas de alguma forma, a população, de alguma forma, ela confia no Estado. Claro, tá certo? Então a justiça com as próprias mãos, se alguém vê um grupo de pessoas matando, uma motivação para um grupo. É claro. Agora, outras pessoas se sentem motivadas, principalmente no Brasil, a matar, a linchar as pessoas. A gente pode pensar o linchamento. O que eu vou chamar a atenção aí é que eu acho que, novamente, a gente conversa, mas depois a gente acaba voltando para essa não distinção entre o linchamento e a atuação. O linchamento que é feito pela população, por exemplo, e esse grupo de extermínio criado por esses justiceiros, por exemplo. São grupos de extermínio, e aí que eu volto na questão do contrato. Quando você fala no Hobbes, ou qualquer outro contrato, não precisa ser o contrato hobbesiano, qualquer contratualista, né? Qualquer contratualista, vamos tirar os marxistas dos hegelianos de lado, que não são contratualistas, mas qualquer contratualista, a grande questão, a grande vantagem do contratualismo ela parece ser uma desvantagem inicial. Qual? É desconsiderar questões econômicas. O contrato é feito, né, por pessoas que estão no estado de natureza, que é um estado não existente, né, é uma ideia, e depois passam para o estado que é o nosso estado, o estado de sociedade, o estado civilizado. Por que não há discussão econômica? Por que os contratualistas evitam a discussão de se é pobre, se é rico, se tem dinheiro, se não tem? Por quê? Porque eles estão querendo ressaltar a ideia do contrato, a ideia jurídica do contrato. Então, quando nós falamos em contrato, nós acabamos esquecendo desta questão. Os contratualistas são avançados exatamente porque eles podem discutir uma sociedade sem ficar preso à ideia da questão econômica. E a questão econômica nos engana. Sim. Ela nos engana, por quê? Porque muita gente está discutindo esse problema como se fosse um problema de pobreza. Pois é. Muita gente, principalmente a esquerda, tem essa mania. Né? A direita fala também, mas a esquerda tem essa mania. Só está acontecendo porque o país não tem o Estado.
Primeiro. Tá, E não certo. tem o Estado porque o Estado não vai na região pobre. Tá. Essa é uma ideia que os contratualistas evita. E eu, assim, Paulo, é interessante o que você está falando, isso me fez pensar, e você separa muito bem os contratualistas, os marxistas e hegelianos, justamente qual é a motivação disso? Por que um contratualista não vai por esse caminho que você está apontando? Justamente porque, penso eu, ao enfatizar a parte econômica, o que você cria é o ódio entre classes. O ódio entre classes, de tal forma que quando o pobre olha algo que o rico fez, fez porque é rico. Assim como o rico, quando olha o que o pobre fez, fez porque é pobre. Sim. Então, Exatamente. aí a gente tem um problema estrutural do ser humano Exatamente. que é muito maior. Assim como o Hobbes, quando ele olha o homem, ele vai dizer, olha, o homem no seu estado de natureza, ele vive uma espécie de guerra. Porque de você vê, todos contra todos. Tem uma antropologia de fundo aí. Tem uma Exato, antropologia de tem. fundo. O que deixou as pessoas muito bravas com a Sherazade foi o fato de, alguns dias antes, ela ter feito um comentário no jornal sobre o Justin Bieber. O Justin Bieber estava usando drogas, dirigindo drogado, se envolveu um monte de problemas com a polícia por causa disso. E ela falou que o comentário dela foi, mas gente, ele é só adolescente, ele está fazendo coisas de adolescente, é normal, não vamos julgar o menino por isso e tudo mais. Entendeu? Não, então, Então, esse assim, é o porque problema. assim, ó, É a justificativa, você Os vê? justiceiros Então, esse é o colocam problema. o quê? Colocam o quê? Bandido bom é bandido morto. É. Ah, então tá. Então o Justin Bieber vai ser morto? Quer dizer, o discurso Mas dela já pro apareceu. Justin Bieber é um, o discurso dela pro Então, moço ali é outro. E por nós não entendermos a discussão dos contratualistas, muita gente endossa o que já está aparecendo na internet contra a âncora do SBT, que é uma atitude pior do que a dela, que é qual? Põe o filho do Ike Batista. Ike Batista, que atropelou Sim, o lá o ciclista. ciclista, né? E põe o garoto. Então fala assim, olha, será que a Raquel do SBT faria o comentário que ela fez para o garoto negro, ela faria para o branco loiro rico? É claro que ela não faria, mas aí por razões dela ser uma jornalista de direita conservadora. Mas nós não temos que responder assim para ela. Nós temos que responder, não para ela, nós temos que responder para a sociedade o quê? Do ponto de vista filosófico. Do ponto de vista filosófico, temos que responder a questão do contrato. Nós não temos que falar, esse aqui é negro, esse aqui é branco. Nós temos que falar simplesmente o contrato está sendo quebrado, e estando sendo quebrado, ele vai ser quebrado sempre. Ele não vai ser quebrado só nessa situação. O que eu estou dizendo é, se você botar a polícia lá, se o Estado estiver lá, e se o Brasil for rico, se o grupo de extermínio continuar existindo, né, ele vai continuar existindo. Ele não depende disso. Por quê? Porque ele se impõe. Ele se impõe. Isso é um problema estrutural. Então, olha só, se a justiça, que tem um conjunto enorme de jurisprudência, muitas vezes pode errar quando julga, tá? Imagine só um grupo movido pelas paixões, o que eles podem fazer? Eu não me esqueço, uns anos atrás, isso ficou marcado, num curso de filosofia, um aluno, ele teve um final de semana que foi complicadíssimo e ele veio me explicar, ele estava muito cabisbaixo, segunda-feira, ele me dizia o seguinte, que no bairro dele ele foi confundido com um estuprador, que, no caso, estuprou a filha de um dos chefes, né? Uma região bem pobre, chefes De uma milícia qualquer aí. De uma milícia. E ele foi confundido, ele foi pego, foi levado para o alto de um morro, eles iam matar o jovem, ele falou que não estava entendendo nada do que aconteceu, ele jurava de pé junto que ele não tinha feito nada, e aí, sabe-se lá por quê, o sujeito disse, olha, então é o seguinte, amanhã você, se você de fato não fez isso, você vai ter que me provar isso, você tem até amanhã para me provar isso, você vai aparecer aqui. Bom, eu não sei o que ele fez, voltou para casa, uma situação complicadíssima, o bandido queria que ele voltasse lá no outro dia, ele pegou o pai dele, nisso o bandido foi encontrado, ou seja, a polícia encontrou, a menina reconheceu que o estuprador era o outro,
E mesmo assim ele teve que voltar no alto do morro com o pai para justamente se apresentar e falar, eu de fato não fiz isso. E aí ele foi solto, mas imagina, Sim. até provar que alhos não é bugalhos. Sim. Agora, imagine... Ele teve a sorte do exterminador inventar de fazer justiça, né? Inventar de dar chance. Agora, imagine só, se ele está de frente com um grupo que nem pergunta, para uma moto e dá um tiro na cabeça. Agora, se é o estuprador mesmo que está ali, também não pode. Sim, mas é só para mostrar o erro. Agora, o que é interessante, Paulo, é pensar o seguinte, mesmo que alguém pratica inúmeros roubos, é claro que eu entendo que muitas vezes pode ter alguém que está escutando e falando assim, esses caras estão defendendo o bandido. Mas quem fala isso, que nós estamos defendendo o bandido, você não vai conseguir convencer nunca, porque esse cara já está tão magoado que ele não entende mais a justiça. É verdade. Ele nunca acha que ele vai cair. Pois é. Ele nunca acha que o filho dele vai cair. Ele sempre acha que vai ser o outro, né? Então, sempre vai ser o outro. E aquele que rouba algo, um bem, isso é uma coisa. Agora, quando você retira a vida do outro, pensando que a vida é um bem supremo, na verdade você não tira um bem, você retira tudo. Você retirou tudo. Tem um filme interessante para a gente pensar isso, que é Os Imperdoáveis, do Clint Eastwood. Sim. E nesse filme ele mostra justamente isso. Aquele que tira a vida, retira tudo. Então, aquele que tira a vida do outro, rouba tudo. Pensando a vida como um bem supremo. E aí a gente pode até começar a enganchar essa discussão da vida como bem supremo, falando um pouco de um tema que a Fran citou no começo, que são os direitos humanos. Né? Eu acho que no Ocidente isso muitas vezes os direitos humanos ele é interpretado como uma forma de defender bandido. Isso. No entanto, se você tem alguém que critica os direitos humanos, quando está preso começa a ver de outra forma. Exatamente. Tá certo? Então, assim, uma das frases, né, da repórter era justamente adote um bandido. É que normalmente adote um bandido. Né? Mas muitas vezes quem sabe adotando um bandido não ajuda alguma coisa. Eu acho que seria muito mais. Precisa olhar para o bandido também. Que seria muito mais interessante. Essa questão. A gente não olha para o bandido. A gente trancafia o cara lá na cadeia em condições completamente desumanas e quer que o cara saia de lá regenerado. Nós não precisaríamos adotar um bandido. Eu acho que se cada ou o Estado de fato adotasse um estudante. O problema... De alguma forma, eu acho que nós não precisaríamos adotar bandido. O problema, eu volto à questão, gente. O problema não está no garoto no chão. Assim. Ele não é o bandido principal. O bandido principal... Então, a história dele. Deixa eu contar a história dele. Pode contar, mas assim, o bandido principal é a milícia. Esse é o bandido principal. É o cara que você nunca vai ver. Você nunca vai ver. Quando você vê, você vai ver ele torradinho já, porque a própria milícia eliminou ele, porque ele começou a colaborar com outros grupos. O problema está em a gente achar que gente, então, olha... Eu quero contar a história do menino, aí você vai conversar depois sobre isso. A história dele é a seguinte. Conta a história do menino. Ele vivia na favela. Conta a história do menino. Ele vivia na favela. Não, eu tô falando que a história do menino, eu já conheço essas histórias, é tudo igual. Conta a história do menino, vamos ver. Vai. Ele vivia na favela com a família dele e ele roubou uma furadeira de um vizinho. Acho que o vizinho não quis emprestar para ele, foi lá, catou a furadeira, roubou. A milícia foi lá na casa dele e expulsou ele da comunidade. E aí ele teve que começar a viver nas ruas no Rio de Janeiro. É essa a história. Ok, então. A milícia já começa aí no... Então, já começa aí. Mas veja, onde está o problema? Onde está o problema? Nele ou no fato de ter a milícia? Não, lógico que no fato de ter a milícia. Lógico, desde o começo, é isso que eu estou falando. A milícia já está, no caso dele, está desde o começo da história. O que as pessoas não estão entendendo é o seguinte, e não vão entender nunca porque elas acham que em país desenvolvido não tem máfia, e a máfia russa está aí, a máfia japonesa está aí, ou seja, milícia se sofistica também, milícia também, amanhã depois esses jovens, porque esses jovens, você reparou o português do jovem? Sim, são muito bem estudados. O jovem ontem na Fantástico. Quem não assistiu, procura o vídeo do Fantástico. O português do cara correto. Então, ou seja, é alguma coisa organizada. É uma coisa organizada. É alguém que sabe o que fala. Sabe o que fala. Outra coisa, esse cara, ele está fazendo o
que ele não está na faculdade, que ele não está na universidade? Por que ele está preocupado com isso? Dele querer ser o Batman? Por quê? Né? Por quê? Quando esse cara não está... Veja, ele comete um crime, 2 crimes, 3 crimes, ele já é um fora da lei. Amanhã ou depois, se essa sociedade melhorar, o que ele vai fazer se o serviço dele é esse? Pois é. Ele vai sofisticar o serviço dele. Aí ele vai chegar para você e falar assim, olha, agora, meu amigo, aqui tá todo mundo bem de vida, não tá? Então cada casa aqui custa muito mais para eu proteger. Não tem fim isso, André. Isso não tem fim. Então, e o cálculo que então tem que muita cortar gente agora. faz quando interpreta isso é o seguinte: bandido que mata bandido não é bandido. Mas o cálculo, o que eu acho que nós estamos chamando a atenção aqui é que bandido que mata bandido também é bandido. Também é bandido. Então, eu acho que não foi à toa. nesse ponto a gente concorda. Não foi à toa que num determinado momento se deu a estrela de xerife para caçadores de recompensa. Por quê? Porque tinha nos Estados Unidos caçador de recompensa. O caçador de recompensa, ele ia lá, matava, pegava, buscava o dinheiro. De repente, esse cara começou a matar todo mundo. Aí o que teve que fazer? Não teve que prender e matar ele. Teve que dar a estrela para ele. Falar, agora você vai matar dentro da lei. Pois é. Você vai matar, você é matador, mas você vai matar dentro da lei. O que significa matar dentro da lei? Que se você matar um inocente, você vai ser julgado. O começo daquele filme da menina que perde a mão lá, como é que chama? Começa assim, né? Com um matador, que ele é um matador, né? Porém, ele é um matador dentro da lei. Isso. Né? Saiu um filme há pouco tempo Esse é o filme também. do Tarantino, não é? Não, é um filme que o Jeff Bridges faz como gordão, que depois ele tem que carregar a menina no colo porque ela foi mordida de cobra até o final. Sim. É também um filme que mostra isso aí, os caçadores, né, de recompensa. Há pouco tempo saiu o Django. É o Django, é. Django. É o Django, é isso que eu estava falando. É. Sim. É o Django. Né? Mas o Django ainda é o caçador de recompensa Pois é. velho. O primeiro, antes do... No Oeste, no porque deserto. porque você tem os texanos lá, os Rangers. Pois O é. que é os Rangers? Os Rangers são caçadores de recompensa. Pois é. Só que eles têm a estrela. Ou seja, se eles fizerem um ato de barbárie, né, eles vão ser julgados. Né? E é sempre uma paisagem desses filmes, uma paisagem seca, uma paisagem árida, uma paisagem que não tem ninguém. Não tem ninguém. É justamente aquela A ideia. ideia de que o cara vai poder fazer o que Pois quiser. é. E não vai. É uma região sem fé, sem rei, sem lei. É. Sabe que eu tive um professor chamado Enio Brito, da PUC de São Paulo, e ele dizia o seguinte, que ele estuda muito sobre a cultura brasileira, e ele diz o seguinte, ele tem um livro chamado Animas Brasilis, e nesse livro ele diz o seguinte, que o conquistador, quando chegou aqui no Brasil, ele viu o índio, então ele disse o seguinte, aqui é uma terra sem fé, sem rei e sem lei. Então parece que o brasileiro absorveu isso. Se aqui é uma terra sem fé, sem rei, sem lei, então eu posso usar de forma privada, né, da força para fazer aquilo que eu quero. Sim. Então, o que de alguma forma traduz o que muita gente diz, que no Brasil ninguém vai preso, somente quem não tem um bom advogado. Porque não tem dinheiro. É sério que não tem dinheiro? Quem não tem um bom advogado, quem não tem dinheiro. Porque, de alguma forma, no Brasil, tudo é permitido. Né? Mas Isso é um problema. Voltando à história dos direitos humanos, esse caso é novo para a gente discutir, por quê? Porque a história dos direitos humanos sempre aparece a discussão seguinte, né? Quer dizer, a polícia, né, que representa o Estado, né, comete um ato de barbárie. Então todos nós, os grupos que defendem direitos humanos, ficam preocupados com isso, por quê? Porque a polícia, que tem um monopólio da violência, né, está exercendo esse monopólio da violência de uma maneira que não é dentro da lei. Então nós não podemos deixar a própria polícia sair da lei, porque se a própria polícia sair da lei, significa barbárie. Exato. Esse episódio aí é muito pior. Por quê? Porque é um jornalista endossando um grupo que sai da lei e que nem polícia é. Pois é. Entendeu? Então você veja o grau, e é o grau de como é que se diz assim, o grau de inconsequência do jornalista que faz isso. Né? Porque ele não está falando para a polícia ser bruta. Está endossando o bandido. Ele está falando que o bandido tem que ser bruto contra o outro bandido e cobrar dele. Né? Porque cobra.
Porque cobra, essa garotada não vai ficar fazendo isso daí à toa, eles estão fazendo um serviço. Sim. Eles estão fazendo um serviço. E você viu que é um grupo grande, né? É um grupo grande. O menino foi atacado É um por grupo 30 grande. homens, mas na reportagem um dos justiceiros fala que eles são um grupo de 50 homens. 50 homens. O que Pois é. faz 50 homens sem fazer nada? Naquela região. Naquela só região. Naquela região. Falando bem o português. Gente, Por que não estão trabalhando em outra coisa? É Por que muita não gente. estão trabalhando na própria polícia, já que eles são tão Sim, bons eu assim? pensei nisso. Ou estão. Ou estão. Não sabemos Ou voltamos ao Esquadrão da Morte, que é metade polícia e metade bandido, né? É polícia fazendo o serviço por fora. Então, mas mesmo o policial que faz esse tipo de coisa, de alguma forma, o que nós temos, teoricamente, é que a própria polícia condena esse tipo de atitude. Então, enquanto... E é mais fácil ser identificável, né? Pois é, porque de alguma forma o sujeito está todo dia lidando com esse tipo de coisa, uma hora ele cai do cavalo. Exatamente. Se nós partimos do princípio que nós temos uma polícia que está atento a isso. Exatamente. Agora, é claro que isso se torna um problema quando a sociedade joga isso para baixo do tapete, né? No sentido de, olha, se é bandido matando bandido, então tá tudo Sim, bem. sim. O problema é que isso, em algum momento, sobra para quem? Para o cidadão de bem. É isso que eu quero mostrar. Aquele que vê o bandido matar, é este que vê o bandido matar que em algum momento ele pode ser morto. Não, se você, Esse é um problema, isso volta contra a própria sociedade. Você volta. Se ele for morto, tá tudo bem para ele. Acabou o problema. O duro é se ele ficar vivo. Esse é o problema. Ficar vivo numa sociedade assim é que é pior. Por quê? Porque esse justiceiro vai bater na sua porta todo mês pedindo a caixinha dele. Pois é. Esse é o problema. E aí, se você não pagar, começa o Perseguir problema. a família. Perseguir a família. Isso daí que a jornalista lá do SBT está endossando, isso daí é a situação mais bárbara que se pode existir. Sim. Né? Ela não sabe o que ela está falando. Ela não sabe o que ela está falando porque nessa sociedade ela não poderia sair de casa. Exatamente. Entendeu? Ela não tem dimensão do que ela está apoiando. Depois ela, por que não? Aí ela veio com a desculpa. Mas não é questão disso. A questão disso é que todo dia ela vem falando isso e ela vai alimentando essa ideia de que existem grupos de pessoas que são Batmans escondidos por aí que vão nos salvar. O próprio filme do Batman, os últimos filmes do Batman já mostra a falência do Batman, né? O último filme do Batman, o Batman está tentando mostrar para a sociedade que é melhor ter um juiz do que ele. Né? Ou seja, o próprio Batman já está abrindo mão de ser Batman porque não funciona. Alguns super-heróis mostram até eles em colaboração com a polícia. Exatamente. Acho que um Homem de Ferro, uma coisa assim, ele colabora com a polícia. Mas tem que fazer isso mesmo. Como é que você vai começar? Por exemplo, um dos últimos filmes do Batman, começa a aparecer dezenas de pessoas fantasiadas de Batman tentando fazer justiça. Quer dizer, é isso, né? É isso. Né? Quer dizer, que mundo é esse, Andrei, onde nós estamos achando, né? Principalmente a esquerda acha isso, de que se houver a milícia, o Estado entrar, a milícia vai embora. Pois é. Isso não é verdade. As UPPs entraram lá, como o clima é de milícia, a própria polícia voltou a torturar as pessoas ali. Não adianta. E a milícia agora começou a matar os policiais porque ela está voltando. Porque ela está voltando, porque ela está voltando porque a polícia torturou, então ela recupera a moral. Sim, sim. Veja, quando a máfia, quando você, em lugar de máfia, né, quanto mais rico e mais escolarizado, melhor para a máfia. Melhor, porque aí ela saca do revólver só de vez em quando, né? Só de vez em quando. Ela chega só na base do olhar. Só na base do olhar. Ela chega e fala, bom, as execuções, porque a questão não é a execução, não é a morte, a questão é o nível de tensão que você suporta quando todo mundo, né, desconfia de todo mundo. Exatamente. Veja só como a história do contrato é uma coisa... Ele até fala da desconfiança. O Paulo está falando isso e menciona no Leviatã. O próprio Hobbes ele chega a dizer que com o contrato há sempre uma desconfiança. Isso não significa que não, a sociedade da natureza é a sociedade do medo. Pois é,
Mas o que acontece é que fica um resquício, justamente porque eu sei que tem um contrato, eu sei que ninguém pode entrar na minha casa, eu sei que é contra a lei, mas quando eu saio de casa, eu fecho a porta. Então, há uma e na hora que eu desconfiança. tô dormindo? Pois é. Fala, né? Na hora que eu tô dormindo. Na hora que eu tô dormindo, eu fecho a porta, eu escuto um barulho, eu levanto. Agora, é um grau de desconfiança que ele, de alguma forma, ele é minimizado. Eu acho que o que o Paulo chama atenção é o grau de tensão que nós passamos a viver a partir do momento que esse grau, ele aumenta. Claro. Ou seja, eu não só tenho que me preocupar com o bandido, mas eu tenho que me preocupar também com a polícia que pode entrar na minha casa e arrebentar com tudo, invadir minha casa. Eu tenho que me preocupar com a milícia. Isso partindo do princípio, se tem uma polícia que faz esse tipo de coisa. Então, assim, o grau de tensão, a neurose, ela aparece. A jornalista do SBT lá, ela não sabe o que ela não tem noção do que é uma milícia. Ela tá falando abobrinha. Por quê? Porque ela não tem noção. Ela não sabe o que é você, toda manhã, o cara bater lá com um carnê pra você, sabe? Com um monte de serviço. Internet, sim, luz, Olha, aí água. você pensa, você fala, ai que beleza, né? O Estado não está presente, então vem esse cara bonzinho, me dá tudo isso daqui. Aí um belo dia você não tem os R$50. Então, aí a sua filha não volta para casa. Então, ela não entende a essas gente, coisas. Vivendo na Baixada Fluminense, escuta milhões de histórias desse tipo, como delas, assim, de não pagamento desse tipo de serviço, de deixar de pagar R$50, e as pessoas acompanharem uma criança, da hora que ela saiu da escola com o carro, foi acompanhando a criança até chegar na porta da casa dela. Quando a mãe dela viu, a mãe dela saiu desesperada, né? Eles falaram assim, a gente acompanhou a sua filha, a senhora sabe como é, tá violento o mundo, né? Isso aí. Gente, você não vai viver. Você não vai viver nunca mais, se escutar isso. É a história do carro, Andrei. Você para o carro, o cara chega pra você e fala assim, ó, eu vou tomar conta, tá? Posso tomar conta? Pelo amor de Deus, pode. Aí falar que não. Nós chegamos, né? A Fran tem uma história muito gozada sobre essa história, né, do baiano, né? Lembra do... Nós chegamos molesta, mas não sequestra. Nós chegamos no Pelourinho, né? Para visitar o Pelourinho uma época aí, uns não sei quantos anos atrás. O cara chegou e falou assim, baiano molesta, mas não sequestra. Compra aqui a fitinha do Nosso Senhor do R$50 a fitinha. Né? Aí, 50 pau a fitinha. Cara, essa fitinha. Mas é porque ele só tinha 50 no bolso, que ele pegou e enfiou a mão no bolso para dizer, quanto você tem? 5? É 50. É 50. Vou fazer para você por 50. Vou fazer pra Já vem com milagre junto? Sim. A fichinha. Ou seja, por 50 você vai falar tá muito caro? Você vai falar tá muito caro? Não, na hora já. Lógico que não, Você vai fazer o quê? Eu comprei um texto do Fernando Henrique há pouco tempo, acho que publicou ano passado, Pensadores que Inventaram o Brasil. Né? Então, inúmeros artigos, é um texto interessante. Então, de alguma forma, é uma busca dos autores, Joaquim Nabuco, e aí vai, na tentativa de criar uma identidade nacional, né? E hoje eu comecei a pensar isso, e no Paulo VI esse semestre eu vou dar um curso sobre cultura brasileira. Se nós continuarmos a pensar até que ponto nós poderíamos identificar o brasileiro como o que identifica o brasileiro é corrupção. Eu digo isso porque a gente olha muito a corrupção no alto escalão, e eu acho que um pouco do que vocês trazem para mim e o que eu escuto no cotidiano, na universidade, é que a corrupção, ela está nas filigranas da sociedade. Então, eu até conversava com o Paulo aqui nos bastidores, que de alguma forma, ontem, por exemplo, eu fui numa pizzaria, cheguei lá para estacionar o carro, tinha um cone. E aí eu fui estacionar o carro, na medida do possível, onde aquele cone me permitia, aí o sujeito chegou, levantou o cone e falou, você não pode parar o veículo aqui. Eu falei, mas por que eu não posso parar? Você não pode parar porque nós colocamos esse cone. Mas você é da CET? Né? Não. Eu falei assim, então você não pode colocar esse cone aí, porque você está usando de um espaço público como privado. Isso é corrupção. A corrupção é o uso do público como privado, assim como o uso do dinheiro público para si é a corrupção. Então, assim, a corrupção, ela está nas filigranas, ela está quando o sujeito pega o metrô, e assim, não é mais um outro trabalhador que está do seu lado, é alguém que te impede de sair da porta, né? Sair do metrô. E o que você faz quando tem uma coisa que te impede? Você chuta. Então, há pouco tempo,
teve uma outra reportagem mostrando como funciona o trem, né, no estado de São Paulo, que de alguma forma o governo do estado abandonou, virou as costas para aquilo. Eu sou um professor que eu dou aula em Mogi das Cruzes, eu pego um trem, o apelido do trem é cata-osso, porque o trem balança tanto que se você não se segurar você cai, e é um absurdo como as pessoas são transportadas. Parece bicho. Agora, nós falando de violência. Nós estávamos conversando outra coisa também nessa história da privatização de tudo que é público, né? Pois é. E chega ao ponto das pessoas não perceberem certas privatizações do público que elas acham completamente legítimas. Uma delas, universidade. Né? Concurso para a universidade. Pois é. A universidade. Isso já deveria ter acabado há muito tempo. Virou piada. Virou piada isso, né? Concurso para a universidade. Por que todo lugar o concurso público é feito através de uma prova? Sim. Né? Sim, uma prova nacional. Exatamente. Banco do Brasil, pois uma prova nacional. Exatamente. Vestibular. Para você entrar na faculdade, não tem um vestibular? Tem, por Para ser mérito. professor, não. Para ser professor na universidade pública, você passa por um concurso público feito por grupos que não respondem absolutamente a nada depois que o concurso foi feito. Pois é. Ou seja, não é uma prova nacional. Você vai, Paulo, mas a universidade tem uma certa especificidade. Que se cobre essa especificidade depois. Pois é, 2 fases. Faz 2 fases. Exato, 2 fases. Faz uma também prova. acho. Faz uma prova mesmo. Mas o professor tem especificidade. Não. Uma prova geral. Para entrar, ele não precisa de vestibular. Então, para ser professor, ele precisa também de uma prova geral. Como para qualquer outra profissão pública. Como qualquer outra, porque não é empregado público. Então, por que o Banco do Brasil tem prova? E a universidade não tem a prova geral? Prova geral. Prova geral para todas as federais, para todas as estaduais, prova geral, acabar com esse negócio de famílias controlando o departamento. Isso é corrupção. Corrupção. Isso é corrupção. Isso é quebra do contrato. Por quê? Porque você tem grupos de pessoas que, por influência, né? Por influência. E das mais banais, até um chauvismo estatal. Sim. Então você vai numa região prestar um concurso. Exato. Então, você é de São Paulo, então aqui você não passa. Sim. Porque quem vai entrar aqui é, por exemplo, um pensador, um professor que está no Rio de Janeiro. Então, de alguma forma, isso é alguma coisa que nós teríamos que repensar, porque essa ideia de que a corrupção está só no alto escalão, isso aqui é mais um exemplo que o Paulo traz da corrupção que se mostra nas filigranas. Eu uso do espaço público da universidade como privado. Tá cheio né? isso daí. Tem gente que acha que os departamentos nas universidades é uma espécie de quintal da casa dele. E o que é mais interessante, desmanda. o que é mais interessante, André, é a privatização do privado. Ou seja, o cara vai para a empresa privada e pensa que lá vai ser diferente. Mas ele aprende com a pública, que é privada, a fazer lá na privada o que é mais privado ainda. Então, uma vez um cara me falou o seguinte, um dono de uma universidade, ele falou assim: Paulo, eu não sou dono da minha universidade. Por quê? Porque eu fui dando autonomia para os departamentos e agora eles estão todos dominados por grupos que eu não posso mandar embora por direitos, porque eles têm direitos trabalhistas, né? E que eles agora mandam na minha universidade. Eu vou vender essa porra, cara. Eu vou vender essa porra. Um exemplo típico desse exemplo, o privado que foi privatizado, você tem uma universidade, por exemplo, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que é uma universidade teoricamente da Santa Madre, mas que de alguma forma a Santa Madre manda muito pouco lá. Você está entendendo? Manda muito pouco lá. E os alunos e professores também mandam muito pouco. Muito Ou seja, menos. Quem manda? De novo volta a questão dos grupos. Né? Em outras palavras, é a miliciação do Brasil. Está tudo em mão de milícia. Sabe? Tudo em mão de grupinho de milícia. O PT não ficou na mão de uma milícia? Pois é. Os mensaleiros controlaram Exatamente, o PT. foi, lógico. Tanto eles controlaram que agora, de dentro da cadeia, eles convencem a militância de que eles não são culpados. Olha só! Pois é. Né? Maluquice. E não sei como que convence isso, porque dentro da cadeia parte de um princípio que não pode tuitar, né? Não pode publicar no Facebook. Mas agora eles convencem, por quê? Porque a ideia pode usar telefone. O PT aconteceu isso. Determinados grupos foram expulsando outros, outras pessoas morreram, outras pessoas desistiram, e aí o PT foi privatizado por uma milícia interna, que sequestrou o próprio presidente do PT. O Lula é refém dessa milícia.
Tem gente que fala que ele é o chefe da quadrilha. Não importa se ele é chefe ou não é chefe, importa que hoje ele é o refém. Porque hoje quem manda é essa milícia que está presa. É ela que determina. Tanto é que ela determina as campanhas. Né? Ela fala assim, ó, solta tal balão de ensaio. Aquele balão de ensaio sai certinho do jeito que é. Tudo no Brasil começou a se tornar uma coisa de milícia, pro bem e pro mal. Né? Você vê as milícias de determinadas empresas, às vezes, né? Empresas, né? Que você entra na empresa, você pensa, pô, agora estou no serviço privado, aqui vai ser a competitividade. Se eu for produtivo, eu vou subir. Não vai. Por quê? Porque dentro do serviço privado tem um grupo, né? Que às vezes não é parente do chefe, não é o grupo familiar, não. Mas é o grupo que manda. É o grupo que manda, ou seja, são milicianos. Essa ideia certos partidos que acabaram e viraram grupos de amigos, grupos de influência, pequenos lobbies. É assim, pequenos lobbies. Você tem partidos de esquerda que desapareceram, mas eles compõem uma amizade que continua funcionando para arranjar emprego para o amigo, né? Editoras que não funcionam segundo o mercado, funcionam por milícia, por grupos de pessoas que um indica o outro. Gente, o grau de miliciamento da nossa sociedade eu publico alto. O teu trabalho, você cita o meu texto. Nas universidades tinha isso. O cara vinha do Nordeste para cá e garantia para o orientador, se você me arranjar a bolsa, quando você aposentar, eu levo você para continuar a carreira na minha universidade. Pois é. Quantos de programas de pós-graduação viraram balcões de negócio? Eu cheguei até a perder o emprego porque denunciei isso. E até uma coisa que é muito bem computadorizado, no sentido contabilizado. Porque às vezes você olha um pesquisador, aí tem 10 artigos, aí você vê que ele escreveu 2 e repetiu mais 8 vezes esses 2 artigos. Sim. Né? Então aí, se você tem um outro indivíduo que talvez escreveu 3 artigos e bons artigos, quando vai analisar no bojo o que cada um publicou, aquele que escreveu, que repetiu 10 vezes o mesmo artigo, ele passa. Então, de alguma forma, de fato, é alguma coisa a se pensar em termos de um concurso nacional, Paulo. É interessante... nos anos... fomentar essa discussão. Nos anos 80 para 90, vários milicianos queriam me enforcar na rua por conta dessa ideia. Eu fiquei 10 anos sem falar essa ideia de novo que eu estou falando agora, né? Porque os caras queriam me pegar mesmo. Você precisa ver o número de cartas e telefonema e e-mail que eu recebi quando lancei essa ideia há 10, 20 anos atrás. Os caras muito bravos comigo. Quer dizer que então os nossos concursos não valem. Não estou falando nada. Eu fiz milhares de concursos onde passei, fui reprovado, Isso não é a questão, pô. A questão é que esse sistema está errado. Está errado, não pode funcionar desse jeito. Não se funciona assim em lugar nenhum do mundo civilizado. Não o lugar onde a universidade está lá encalacrada. Estou falando de universidade que está funcionando. Né? A gente acabou não conversando. Por que as pessoas... por que os direitos humanos são importantes? Por que a gente tem que garantir direitos humanos para os bandidos? Porque a questão fundamental dos direitos humanos, ela não aparece senão num determinado momento. Qual? A hora que acontece o primeiro genocídio. O primeiro genocídio que acontece é o genocídio da Segunda Guerra, a morte dos judeus. As pessoas não entendem o que é isso. Retirar a importância dos direitos humanos, eu quero ver retirar a importância dos direitos humanos nesse contexto. Então, é o que eu acho que é o que o Paulo está dizendo. Então, quando a gente olha, às vezes, um caso muito contextualizado e se fala de direitos humanos e aí se liga a ideia do direito, aquele que defende os direitos humanos vinculado ao bandido, então essa é uma forma muito diminuta de se conceber os direitos humanos. É claro que eu não estou nem discutindo sobre até que ponto os direitos humanos refletem uma certa ideologia, não estou nem discutindo isso, estou deixando isso de bandeja. Sim. No entanto, pensar os direitos humanos a partir do genocídio da Segunda Guerra Mundial é uma outra visão, visão macro, né? Tem gente que não entende isso. Tem gente que pensa assim, mataram os judeus. Mataram bastante. Mas já mataram bastante de muita gente. Não é essa a questão. A questão é a seguinte, o que é o genocídio? É eu programar o extermínio de uma etnia, de uma raça, de um povo
Entendeu? É fazer com que não exista mais nenhum daquele grupo. Legalizar estatalmente, né? E isso através do poder do Estado. Pois é. Né? Isso, então, por que aparecem os direitos humanos? Por quê? Porque é a ideia de que o Estado, só o Estado tem força para fazer um crime deste tipo. Então o Estado é perigoso. É um princípio altamente liberal, não tem nada a ver com a esquerda, não tem nada a ver com a esquerda nem com a direita, é um princípio altamente liberal. O Estado é perigoso, nós precisamos dele, nós entregamos muita coisa para ele fazer, mas ele pode se tornar um perigo, porque ele pode determinar que um grupo não tenha mais condição de existir socialmente. Mas que grupo que é? Uma milícia? Não, um grupo étnico, um grupo historicamente forjado. Né? Então aparecem os direitos humanos. Aí toda vez que o Estado começa, né, por exemplo, um genocídio que está acontecendo no Brasil, nossa população negra, né? Ela tá, assim, você... Né? Agora, é um genocídio programado? Tem uma cabeça pensando isso? Um Hitler pensando isso? Não tem. Mas o consenso de não ligar mais para isso começa a se generalizar a ponto de você ter uma cabeça. De se funcionar como se tem uma cabeça. É como se tivesse. É como se tivesse. Né? Por quê? Porque nós mesmos, na hora que olhamos uma pessoa, né, sendo massacrada, dependendo da cor, nós olhamos de um jeito. Pois é. Então pronto, acabou. É o que acontece na Rússia e em relação aos homossexuais, e até que nas Olimpíadas de Inverno, isso está sendo, alguns atletas estão se manifestando, justamente porque, de alguma forma, cachê, aquela dureza russa, de alguma forma mostra um Estado que é contra, né, o homossexual. O que a população lê isso, de que maneira eu posso fazer com eles o que eu quero. Exatamente. Então eu cheguei a ver alguns vídeos que foram até mostrados pela Rede Globo de televisão, de alguns homens que sequestravam alguns casais de homossexuais e eles batiam, torturavam, davam urina para o sujeito beber, colocavam lata na cabeça e ficavam batendo até o sujeito estourar o tímpano. Então, como tortura. Então, de alguma maneira, isso lá é muito mais gritante. As pessoas pensam que nós somos o que somos a partir de um certo russoísmo, né? Ou seja, a partir de um determinado momento nós entramos para a civilização e ela nos corrompeu. Isso não é verdade, né? A gente não entrou para a civilização. Os contratualistas falam isso, que a gente entra para a civilização, mas é uma situação... É um marco filosófico, uma discussão filosófica, porque do ponto de vista histórico antropológico, todos os animais mamíferos batem nos seus homossexuais. Sabia? Não sabia. Vários batem. Vários mamíferos batem em grupos. Depois que fizeram sexo com os elementos homossexuais, os macacos fazem isso. Ou seja, a vida grupal, muito antes dela ser a vida humana, traz um germe de violência que para sair dele, não precisa você... Para sair dele, você precisa não de menos civilização, você precisa de muita civilização. Até que o Paulo eu estou dando risada aqui, porque que me fez lembrar, isso vindo do Paulo, a ideia do pecado original. O próprio Pascal, como ele lê isso, ele leria isso, né? Um autor que... Mas por que... É justamente o homem, por natureza, depois é mal, o germe. E ele se manifesta onde? O mal. Em todas as instâncias. Mas aí que tá. É por isso que não se pode parar Você pode não acreditar mais nos deuses, mas você não pode interromper a religião histórica. Sim. Por quê? Porque essa mitologia que você captou aí, ela quer dizer exatamente isso mesmo, pô. É interessante, A Bíblia está dizendo exatamente isso. Ela está fazendo, na origem você tem o quê? Você tem violência na origem. Pois é. E alguns teóricos da religião, como René Girard, eles entendem a própria religião como um mecanismo de violência. Né? Então, eu acho assim, eu não sei se é um parênteses o que eu vou dizer aqui, mas ciência, política e religião a gente sempre discute. Mas o homem poderia até deixar de discutir a ciência e a política. E a política não se discute quando o sistema é autoritário. Mas a religião nunca. Porque parece que é alguma coisa que está no âmago.
do ser humano porque- nessa tentativa imensa de Porque conceder sentido. eu né? tenho uma explicação muito simplória até para isso, viu, André? Que é uma explicação não religiosa. Que é o seguinte, a nossa abordagem mitológica das coisas, Sim. ela é muito popular, né? Uma explicação de ordem causal, científica, é uma explicação que não conquista a população Mais como um todo, refinada. né? É mais, né? não é só mais refinada, mas ela depende de uma disciplina. Pois e, a, é. e a explicação mitológica, né? é e verdade. fabular, ela pode ser aprendida por todos. Eu não estou falando todos os adultos, estou Sim. aprendida por todos, ou seja, desde criança você já consegue entender. Sim. Né? Então, por exemplo, se você conta mitos religiosos, de qualquer religião, né? As que você toma como mito e as que você toma como não sendo mito, Isso. porque é a sua. Qualquer religião que você pegar, elas têm um ensinamento Pois é. moral. O Platão São viu pontos isso morais. muito bem, né, Paulo? O Platão viu isso muito bem. Sim, Você então, pega a República, está permeada. É. Né, de Ele mitologia. condena o mito e ele ao mesmo tempo mesmo Ele proclama usa, o tempo mito. todo mas do ele mi- coloca o mito dentro do seu próprio logos. Né? exatamente. De alguma forma, ele enaltece o mito. André, eu quero agradecer muito sua participação aqui no Hora da Coruja. O tempo voou hoje, Nossa, como sempre, eu aqui no fico Hora da muito Coruja. contente. Fica essa discussão acalorada nossa aqui, acalorada mesmo porque tá um calor infernal aqui nessa cidade, não é? É. E o tempo passa muito rápido. Eu espero que vocês tenham gostado do Hora da Coruja. Terça-feira que vem tem mais. Até lá.